Desculpa, estou pronto. Bom, boa tarde a todas e todos. É com grande satisfação que nós retomamos o nosso workshop da Rede de IA Ética e Segura, também da AI Robotics Ethics Society, IRIS, e do Instituto Nacional de IA e Sustentabilidade aqui na PUC-RS. Hoje nós temos a grande satisfação e privilégio de ouvirmos o professor Philippe Lacour, professor do PPG em Filosofia da Universidade de Brasília, fez sua graduação pela Universidade Paris-Sorbonne, especialização em Filosofia e mestrado em Filosofia também pela Sorbonne 1 e doutorado em Filosofia pela Université de Provence, Aix-Marseille. Foi diretor de 2016 a 2022 de programa no Colégio Internacional de Filosofia em Paris, sobre a noção de conhecimento clínico. Publicou livros sobre Gilles Gaston Granger e Jean-Claude Passeron, tendo se especializado na metafísica da razão prática, na perspectiva da filosofia da linguagem, epistemologia das ciências sociais, filosofia francesa contemporânea e também com ampla experiência na área da filosofia da tecnologia, particularmente tecnologia de tradução. Então, fez um projeto de pesquisa bastante conhecido, de uma plataforma digital de tradução colaborativa, de precisão, Traduxio, e o professor Felipe é responsável do projeto de pesquisa Inteligência Artificial, Desafios e Críticas, e corresponsável do projeto A Inteligência Artificial e Suas Críticas, liderando ainda o Núcleo de Filosofia de Expressão Francesa, junto ao CNPq, e é atualmente o coordenador do curso noturno de Filosofia da UNB. Professor Felipe, muito obrigado, bem-vindo, estás com a palavra. Muito obrigado, Nitamar. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todas e todos. Então, o que eu vou apresentar aqui é basicamente uma síntese de um trabalho em curso. Como o Nitamar falou, a gente começou no Departamento de Filosofia da UNB um projeto coletivo. E dentro desse projeto coletivo, eu me encaixo com um projeto pessoal. Então, eu faço ao mesmo tempo, desculpa, parte de uma reflexão de uma equipe sobre a inteligência artificial. Isso vai corresponder à primeira parte da minha fala. E também eu entro nesse domínio com um projeto mais pessoal, mais antigo, que me permite, eu espero, desenvolver uma crítica original à inteligência artificial. Será a segunda parte, mas talvez eu vou ficar mais elíptico sobre a segunda parte, porque anunciei mais uma fala sobre a primeira parte, que são uma tentativa de mapear as várias críticas que existem hoje em dia sobre esse tema. Então, o plano de voo, por assim dizer, vocês têm aqui na sua tela. Eu vou começar com algumas definições, depois eu vou listar as várias críticas a serem feitas e eu vou tentar desenvolver mais a quarta crítica, ah, que é o tópico de um trabalho pessoal que está, digamos, chegando agora a uma certa maturidade, tá? Então, quais são as minhas definições de trabalho, primeiramente? Eu diria que todo mundo sabe que o termo de inteligência ele vem mais de um verbete que tem uma conotação no mundo anglo-saxão de juntar informações, ok? Intelligence retrieval, information retrieval, algo assim. Não é imediatamente algo que nessa tradição faz pensar numa projeção antropomórfica
de um ser inteligente que nem o ser humano. Mas tem também essa possibilidade que é muito forte em francês, porque o termo inteligência em francês, por exemplo, não quer dizer juntar informações. Então já tem esse risco de interpretação, digamos, um pouco desviante, né? A noção de artifício, ela é ela tem uma história um pouco complexa, né? Ela designava antigamente uma fabricação humana de caráter regular e repetitiva em oposição às produções da natureza, mas o Gilbert Simondon, um filósofo da técnica do século XX, francês, sublinha que o artificial designa o fato que o homem deve intervir para manter um objeto na existência para protegê-lo do mundo natural. Então, é algo interior à ação artificializante do ser humano. Bom, então, não deve ser pensado assim de maneira tão oposta ao mundo natural, é algo mais sutil. Enquanto às variedades da inteligência artificial, eu vou voltar sobre o assunto na segunda parte, porque tem a ver com a filosofia da linguagem. Digamos que todo mundo conhece, vou postular a diferença entre a IA simbólica, que insiste mais sobre as regras, digamos, de articulação, em particular as regras gramatical, e a IA conexionista, que funciona mais com base uma rede neuronal. Bom, e a IA de última geração sobretudo conexionista, ela funciona sobretudo com regras estatísticas. Para utilizar um exemplo sobre o qual vou votar, a inteligência artificial nasceu, isso é pouco sabido, no domínio da tradução. Nos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, no final dos anos 40, início dos anos 50, nascem os primeiros programas de tradução russo e inglês, e a primeira abordagem é pelo tratamento automático da linguagem, que vai se inspirar das regras de lógica e da gramática. Nos anos 70 aparecem as abordagens mais estatísticas, mas elas não ainda são maduras. Quem vai relançar esses métodos estatísticos é o Google, né, no final dos anos 90, e tem o boom atual, que é mais uma etapa, digamos, dos grandes modelos de linguagem com eh, rede neural e aprendizagem profunda por reforçamento. Bom, então, isso é para dizer de que tipo de IA a gente fala. Em geral, as IA de hoje, tipo GPT ou DeepSeek, são baseadas sobre as regras estatísticas. E aí, última ambiguidade da noção de inteligência artificial é que ela hesita entre uma tecnologia e um projeto tecnológico. Então, isso faz que vai ser difícil assinar, digamos, ah, dar um papel preciso à inteligência artificial no domínio do conhecimento. Eu vou desenvolver a ideia que ela é algo como uma heurística, quer dizer que ela encontra resultados, mas que o trabalho de explicação desses resultados sobra a ser feito, e por essa razão ela não qualifica exatamente como conhecimento científico, mas dificilmente se pode negar que é uma tecnologia, em particular uma tecnologia do saber, porque ela vai ser utilizada para descobrir correlações que são muito importantes nos domínios do saber. Bom, então, uma vez que são dadas digamos, esses preliminares, eu vou tentar listar as várias críticas. É um trabalho que eu fiz de maneira inicial para melhor situar a própria crítica que eu quis desenvolver. Eu comecei com 10, depois passou para 12, cheguei a 15, agora são 16. Essa lista, não vou dizer que ela é totalmente arbitrária,
mas ela é aberta, não é arbitrária, porque eu acho que tem constrangimentos, e que boas partes dessas críticas vocês já identificaram. Mas é uma lista aberta porque a gente sempre pode, talvez, quebrar uma categoria em duas ou adicionar uma outra. Então, se você tiver ideia para adicionar ou retirar uma categoria, eu estou obviamente aberto. Outra coisa que eu quero dizer é que, obviamente, muitas dessas críticas são misturadas com umas com as outras. É difícil em um autor encontrar apenas a crítica número tal em oposição às outras. Mas eu fiz o trabalho que eu acho de natureza de crítica filosófica clássica, né, de separação, pelo menos metodológica, desses várias vertentes, digamos, na abordagem das críticas. Então, diferenciei as críticas internas e as críticas externas. As críticas internas são mais ligadas ao que a inteligência artificial é por si mesma. Ela utiliza um certo número de conceitos que têm um certo poder e, por definição, algumas limitações. Então, já pelo que ela é, a inteligência artificial encontra limitações. E segundo aspecto, é mais ligado ao que a gente faz dela. Ok? Então, são as críticas mais externas de uma relação dos homens com as máquinas ou as tecnologias que são as IA de nova geração. Bom, então vamos lá. Primeiro tipo de críticas, né? As críticas internas. A primeira é sobre a noção de cálculo. A inteligência artificial de nova geração fundamentalmente calcula probabilidade. Bom, então, primeiramente, no cálculo das probabilidades tem a noção matemática, mas antes de tudo tem a noção de cálculo que é definida na lógica formal com certas características: a não contradição, a completude e a decidibilidade. Bom, todas essas características aparecem no nível básico do cálculo das proposições. Mas já o cálculo dos predicados vai perder a característica de decidibilidade. E a matemática vai perder também a completude. Então, isso foi sublinhado pelos teoremas de Gödel, né, no mesmo momento que quase que a definição da noção de cálculo por Church e Turing, sobretudo. E tem um livro famoso de um epistemólogo belgo que se chama Jean Ladrière. O título do seu livro dos anos 50, mas é um clássico, se chama As Limitações Internas dos Formalismos. Então, está tudo dito aqui. O cálculo é uma noção de pensamento formal que tem características que permite conseguir resultados, mas que também tem limitações que ele impede de fazer coisas. O quê? Bom, o que mostrou Gödel é que na matemática tem cálculo, mas não, nem tudo a matemática é cálculo. Tem outras coisas. Bom, atividade em particular de definições. Bom, então isso quer dizer que já a noção de cálculo não captura a totalidade da matemática. Gilles Gaston Granger, um filósofo francês sobre o qual escrevi, vai tirar desse argumento uma tese, digamos, a fortiori. Se já o cálculo não pode capturar a matemática, imagina o que ele vai conseguir para um sistema simbólico mais complexo que a matemática, que são as línguas naturais. Vai ser ainda mais complicado. Então, a noção de cálculo não captura a totalidade da língua natural, por definição. Eu não vou entrar no detalhe do teorema de Gödel, mas isso é por definição. Então, eh, esse argumento ele é particularmente importante porque as IA de última geração se definem
como que grandes modelos de linguagens, ok? São modelos, digamos, tecnologias de cálculos aplicados às linguagens naturais, ok? Então, a gente já sabe, é o caso para BERT, para GPT, para Bloom, mas também para DeepSeek, ok? Que você vai encontrar limitações estruturais. Bom, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é sobre as probabilidades que a gente calcula. Bom, eu insisti sobre a diferença dos dois, mas agora vamos falar das probabilidades enquanto parte da teoria da matemática, é uma das quatro dimensões da matemática do lado da aritmética, da geometria e da álgebra. Bom, sem entrar no detalhe, qual é a dificuldade aqui? É que tem várias interpretações da probabilidade. Você pode fazer uma abordagem da língua natural em termos de cálculo de probabilidade, com certeza. Você pode entrar na língua natural fazendo um cálculo que não seja de probabilidade. Isso faz um autor que a gente convidou aqui em Brasília em 2018, se chama Jean-Pierre Desclés. Ele diz a gente pode fazer um cálculo de significações, mas é mais do lado das regras gramaticais, digamos. Bom, mas o que faz a IA de nova geração é um cálculo de probabilidade, é diferente, mas é um cálculo. Bom, então vamos lá. Você faz um cálculo de probabilidade, mas você tem que entender o que é um cálculo de probabilidade. Probabilidade o que faz parte do que a gente chama a ciência do aleatório, ok? A estatística vai pensar o que já aconteceu e a probabilidade o que é suscetível de acontecer, futuro ou passado, não importa. Ok? Os dois fazem parte da ciência do aleatório. Bom, a dificuldade é como interpretar uma probabilidade. Ok? Você pode dar uma probabilidade das probabilidades de um evento, uma interpretação objetiva, por exemplo, ou subjetiva, e tem subdivisões. Pode ser também uma forma de propensão, como é o caso para Popper. Não vou entrar no detalhe dessas várias interpretações do que é um evento provável. Mas o que me interessa é a existência, precisamente, de algo como uma diversidade de interpretação, ok? Eh, ehm, eh, Sobre esse ponto, insistiu Gilles Gaston Granger, você vai ter que justificar a sua escolha de tal ou tal interpretação da teoria das probabilidades. Ok? Então, já aqui mostra que um cálculo de probabilidade não pensa sozinho. Quem manipula esse cálculo de probabilidade vai ter que precisar como ele entende o alcance, a abrangência, a natureza do que ele calcula. Ele calcula uma dimensões do seu saber ou ele calcula eventos tais que são efetivamente suscetíveis de acontecer. São coisas que já são interpretações diferentes, ok? E isso não é a máquina que decide. Então, a primeira crítica é uma limitação radical, a segunda é mais uma necessidade de interpretar que ela mesma, essa interpretação, não pode ser formalizada, porque você poderia dizer, ué, a gente vai encaixar no formalismo até essa interpretação do formalismo. Não, isso você não pode. Ok? É um resultado importante da teoria de Granger. Esse gesto de interpretação do que faz o formalismo não se pode formalizar. Então, vai ser um trabalho filosófico de dizer como que você entende essa coisa. Bom, então, isso é um aspecto fundamental que vai ser um freio, a toda a tentativa de nos convencer que a IA pensa sozinha. Não, ela não pensa sozinha. Terceiro aspecto é a questão da modelagem. Bom, de que se trata com um cálculo de probabilidade? Você faz, basicamente, uma modelagem de um evento que
está acontecendo, aconteceu, pode acontecer no futuro, não importa, mas você transforma uma situação empírica num modelo formal. É possível isso? Sim, é possível. Basicamente, as ciências humanas fazem, né? Começou com a economia, mas tem muitos outros exemplos. Hoje é trivial dizer que tem uma vertente, digamos, quantitativa nas ciências sociais e humanas, mas, ao mesmo tempo, não é a única vertente. Você faz uma modelagem probabilística dos casamentos, das entradas dos carros na cidade de Brasília de manhã e à noite, na hora do pico, de quem não paga o imposto de renda. Ok? Isso é a grande herança, digamos, da ciência a partir de Galileu. Você pode pegar uma forma matemática e aplicar ao mundo empírico e vai funcionar. Sempre é possível e legítimo. A questão é até que ponto. Bom, o Granger se apaixonou por essa questão, né? Fez toda a obra dele enquanto discípulo de Bachelard sobre a possibilidade de criar modelos formais para as ciências humanas. Talvez vocês podem consultar os dois livros deles que são traduzidos em português, Pensamento Formal e Ciências do Homem, que é de 1960, e Ensaio sobre a Filosofia do Estilo, que é de 68. Estamos no momento anos 50 para frente, que a gente começa a fazer matemática na demografia, na história, na saúde pública, na economia. Antes não só fazia, e a partir desse momento se faz, e com muito sucesso. Quem vai negar que para estudar economia você pode ignorar matemática? Aqui na UNB, é a grande diferença entre quem é das sociais e da economia, eles têm que fazer cálculo, a gente não faz, ok? Bom, então, não vou contestar, sem entrar no detalhe, essa abordagem e a fecundidade, a relevância dela. Você consegue muitas coisas com o modelo. Só que a coisa sobre a qual sempre insiste Granger é que o modelo você não encontra debaixo de uma pedra. Você tem que construir e você tem que aplicar. Esse gesto de construção e de aplicação é um gesto de interpretação que não pode ser formalizado. Ok? Então, você tem um modelo dos fluxos de entrada de carros em Brasília, por exemplo, para depois construir uma política pública de incentivo de tal horário ou não. Tudo bem, mas você construiu a partir de uma certa situação empírica que você simplificou para conseguir o modelo, e se aplicar esse modelo para outras cidades, como São Paulo, você vai ter que interpretar também na aplicação, ok? Então, o modelo, ele não pensa sozinho. Então, você pode fazer uma modelagem probabilística da linguagem natural, ok? Você pode. Mas vai ter limitações e sobra o que esse momento de interpretação que Granger chama o estilo. Então, veja bem a tripla crítica que eu acabei de fazer. Cálculo é limitado na lógica formal. Probabilidade você vai ter que interpretar o que ela é, subjetivo e objetivo, por exemplo. E aí, cálculo de probabilidade sobre o material empírico é uma modelagem. Mas modelagem você tem que construir e você tem que aplicar. Para isso, você tem que interpretar. Esse pedaço de interpretação você não pode formalizar. Então, de novo, a interpretação artificial, a inteligência artificial não vai pensar sozinha. Quarta crítica agora é uma crítica da qual não vou falar agora, porque vou reservar para depois, é sobre o fato que quando você faz um cálculo de probabilidade sobre um evento empírico, uma situação empírica, você de fato faz uma presunção. Aí eu estou dizendo, ok, é um tipo de presunção, é uma conjectura, né? O que que tem nessa situação? Possível, mas eu estou dizendo que não é a única maneira de fazer uma presunção. E isso eu vou desenvolver depois. Bom,
Você pode fazer uma presunção pelo cálculo de probabilidade, mas tem outra maneira de fazer que eu vou chamar de estimativa, ah, interpretativa da situação, que vou encontrar mais, por exemplo, na medicina clínica, ok? Ou no juízo, do judiciário. Bom, eu vou voltar para essa distinção porque é digamos, a crítica que eu pretendo desenvolver como inédita. Bom, quinta crítica, ela é mais fácil de entender porque ela é bem clássica, é a noção de indução. O que que faz a inteligência artificial? Acabei de dizer que ela faz uma avaliação de uma situação, mas ela tem, na verdade, uma ambição de predição, né? Ela vai fazer um cálculo de probabilidade sobre o material empírico, que são os traços do que você olhou no Instagram, por exemplo, mas com a ambição de prever qual é a próxima imagem que você vai curtir. Bom, então, essa inferência para a predição, ela é baseada sobre um raciocínio que é basicamente a inferência. Ok? Então, aqui encontramos digamos, os argumentos clássicos contra a indução, né? Não vou fazer um curso de filosofia teórica, mas basicamente, quando a indução pretende passar de vários casos particulares para uma categoria abstrata, ela consegue, mas será que essa categoria abstrata é necessária e universal? Isso é duvidoso, né? Por exemplo, nessa sala encontrou um aluno que fala português, um segundo aluno que fala português, um terceiro. Então eu vou pular por indução até uma conclusão que todos os alunos ou as pessoas dessa turma falam português e que a minha ambição é de previsão, a próxima pessoa que vai entrar nessa sala vai saber falar português. Aí imaginamos que entra uma pessoa por erro, né? Estava querendo um curso de língua tibetana e entra por erro nessa sala, vamos dizer, ou simplesmente se considerar uma exceção, vai ser falso. Ah, tudo bem, isso não desqualifica o raciocínio da indução. Não, não desqualifica. Mas você não vai conseguir algo necessário e universal. Você vai conseguir algo geral e que com uma certa dose de contingência. Por exemplo, no Instagram, o sistema reparou que você está olhando muito samba, ok? E aí vai te mandar os vídeos do samba, por exemplo. Mas aconteceu um problema na sua vida, você faz um retiro e se torna uma pessoa muito diferente, que se apaixona, digamos, pelo crochê e a natureza, e o sistema está diante de uma coisa que ele não sabe antecipar. Ele estava te mandando coisas de samba, talvez coisas similares como atmosferas festeiras, da São João, então vai para o forró, vai para talvez o chorinho, etc. Mas você fez uma bifurcação totalmente inesperada, totalmente radical. Ok? Aí você poderia rebater assim, mas o sistema vai aprender que eu faço esse tipo de bifurcação radical. Tudo bem, mas você pode fazer uma bifurcação que ele não vai saber antecipar, porque do crochê você passa pelo MMA, aí de novo uma bifurcação que não dava para saber, ou ao contrário, você voltar a ser uma pessoa rotineira, e aí ele não sabe o que pensar de você. Então, sempre o sistema que se apoia sobre o passado vai ter dificuldade para antecipar o seu futuro, a não ser que seu futuro ele seja suscetível de ser puramente reduzido às suas tendências. Não tem problema em pensar a nossa vida com base em tendências. Vai insistir sobre esse aspecto. Mene de Biran, um autor francês da época da Revolução. Depois tem outros autores, em particular do século XIX francês, Ravesson, Bergson. A gente pode admitir que 80, 90% das nossas vidas são de rotina. Tudo bem, mas tem outra parte. Ok? Até para as pessoas mais tranquilas, vai ter fenômenos que são históricos que pode derrubar. Bom,
Então, até o Kant, que teve uma vida muito regular, como vocês sabem, modificou a sua agenda cotidiana duas vezes na sua vida. Ah, é uma exceção muito rara. Sim, mas é suficiente ter uma exceção para perder o aspecto necessário e universal. Isso é o problema da indução. Então, essa pretensão preditiva encontra limitações por causa da própria definição do que é uma indução. Sexta crítica, a IA se apresenta como um pensamento. E aí joga um papel muito forte a noção de inteligência nas línguas latinas, que é diferente das línguas do inglês, né? Quando a gente entende inteligência como algo como pensamento, nos engana. Não, é juntar informações. Então, a gente teria que pensar uma máquina que junta informações, seria mais próximo da verdade do que um pensamento. Mas muitas vezes, por razões que a gente pode analisar também do ponto de vista das críticas externas, como algo que toca ao imaginário, a gente vai ter esse risco, né? Bom, e aí tem que se perguntar o que é um pensamento. Aqui tem toda uma literatura, que vai criticar o pensar, o que é esse funcionamento computacional, com base, digamos, os trabalhos de Putnam ou de Fodor, hein, sobre o que é o A.T. Chomsky e as neurociências, esses sistemas vão passar o teste de Turing, ok? Você, de fato, vai conseguir o jogo da imitação. Isso é o teste de Turing. Você finge que você está falando como um humano e a pessoa vai ser enganada, ok? Só que tem toda uma literatura depois do argumento do cérebro na curva, por exemplo, de Putnam, ou outros trabalhos de Searle, de reflexão sobre as qualidades perceptíveis, as quais, não vou entrar no detalhe, que mostram que vai ter argumentos para resistir ao fato de definir esse cálculo de probabilidade como um pensamento no sentido humano. Qual é a minha posição no tópico? Eu acho que eu posso considerar que a IA pensa, mas eu estaria muito mais reticente em tirar a conclusão que ela tem uma consciência. Em geral, os dois vão juntos. Nossa, ela pensa, então a gente já pula para a conclusão que ela tem algo como uma personalidade. Não. Quando eu estou dizendo que é um pensamento, não vejo nada de chocante, desde que perceber a IA na perspectiva de Simondon como algo profundamente humano. É um pensamento humano que a gente objetivou, exteriorizou, rutinizou, e quando a gente admirar o que faz a máquina, a gente está se admirando, né? A técnica é algo humano. A gente tem uma certa tendência de esquecer essa dimensão, mas se você se lembrar disso, não tem problema em dar a característica de pensamento de maneira limitada que eu indiquei, mas é diferente de atribuir uma consciência, e uma personalidade moral ou jurídica, claramente. Bom, já falei bastante. Vou passar para as críticas externas, que são talvez mais óbvias. Então, tem os viés, a questão dos vieses, que é altamente debatido, o que é um viés, como definir um viés, qual tipo de viés. Bom, tem os viés normativos, estou falando dos viés normativos práticos, né? Tipo, tem preconceitos sexistas, preconceitos raciais, preconceitos sociais. Então, se você procura uma informação sobre tal bairro de Porto Alegre não conhece, ou vai ser associado com um perigo. Se você busca enfermagem, vai ter resultados sobre enfermeiras. E se você busca algo sobre preto, por exemplo, no Brasil, vai ser associado a crime. Todo mundo conhece essas coisas e são objetos de preocupação perfeitamente legítimas sobre dos novos, digamos, justiceiros, né, que vão ter que filtrar esses resultados
para evitar as orientações dessas IA. Por que que tem essas orientações? Por razões de indução. Se é o que domina numa certa região, então você vai ter essa avaliação por razões de frequência, simplesmente. Bom, a crítica número 8 é uma crítica classicamente marxista, né? Ou, digamos, operária, mas que é importante frisar, porque é um pouco invisibilizado pela reputação usurpada da IA ser automatizada. Quando a IA se apresenta como automática, é uma mentira, né? Porque tem muito trabalho humano por trás que está escondido, antes, durante, depois, e tem muitas coisas a ser feitas para treinar, ajustar, retificar, muitas pequenas mãos, né? Trabalhador do clique para o Amazon Turk, por exemplo, eh, tem agora uma literatura bastante conhecida digamos, tradicionalmente socialistas, de análise de como uma classe operária vai ser explorada por uma rica classe que tem o capital e essa dimensão de opressão é um pouco invisibilizada porque se apresenta essa nova indústria como uma tecnologia puramente automática. Bom, teve vários artigos sobre o assunto, eh, não vou insistir, mas já aparece, né, as lutas ludistas, como teve na França do século XIX, são eh, digamos que começou na Inglaterra, né, obviamente, mas estou pensando nos canuts de Lyon que quebraram as máquinas. Então, ainda não estamos nesse momento de quebrar as máquinas, mas teve uma greve dos atores em Hollywood. Tem nesse momento, é pouco conhecido, mas tem o meu irmão que está implicado nisso, uma greve em Paris das pessoas que fazem dublagem, ok? Porque tem uma certa tentativa das grandes empresas de recuperar as vozes, por exemplo, para treinar a inteligência artificial sem aprovação das pessoas que fazem dublagem, e aí depois o trabalhador é considerado um custo inessencial e pode ser jogado no lixo. Então, em vez de ter uma máquina que vai empoderar o gesto do trabalhador, temos um trabalhador cujo saber fazer vai ser aspirado pela máquina a favor da pressão capitalista. E por essa razão, a classe operária precisa se organizar e se defender para resistir a essa inversão, digamos, do movimento de empoderamento, né? Não pode ser a máquina que chupa a competência humana, mas tem que ser o contrário. Bom, essas críticas são conhecidas, mas elas são perfeitamente legítimas, desde que se lembrar que tem muito trabalho humano implicado. Bom, a crítica nova está ganhando em ressonância cada vez mais, porque para fazer funcionar as IA hoje na Califórnia é preciso de uma central nuclear. O Google está, às vezes, desviando rios para como se chama, refroidissement, tornar mais frio os servidores digitais que utiliza. E bom, boa parte dessas tecnologias de IA, que são baseadas sobre uma grande potência de cálculo, imensas bases de dados que estão crescendo de maneira constante, aprendizagem permanente, funciona com custos energéticos gigantescos, não? A gente já considera que em 2025, 10% das emissões de efeito de estufa são ligadas ao setor digital. Em particular, o famoso streaming é um desastre. Bom, nem falar da blockchain, que é ainda pior. Então, o que os economistas chamam pudicamente, às vezes, de externalidades negativas, se tornam o objeto de consideração principal dos ecologistas para dizer, olha, a gente não pode considerar que o que sobra do crescimento
a gente tem que considerar esse lixo como fazendo parte do problema e a gente tem que inventar, talvez, tecnologias que são mais limpas, mais sustentáveis. Bom, no domínio da tradução que eu conheço um pouco, tem um movimento de, por exemplo, tradução lenta, que nem parecida à comida lenta, né? Slow food, para reduzir esses custos e esse impacto ecológico que é gigantesco. Bom, crítica 10 ela é mais ligada à ambivalência do que é a IA. Se considerar que é um pensamento que vai conseguir um conhecimento, você é do lado da ciência. Se considerar que é uma engenharia, ela deve ser, digamos, pensado como uma operação de um grupo de seres humanos com uma certa função. Então, tem vários autores, como Bashimon ou Rodney Brooks, que alertaram sobre essa confusão. Por outras palavras, a IA tem uma vocação de conhecimento ou tem uma vocação prática? É uma ciência ou uma engenharia? Eu considero que ela é, na verdade, nem um nem a outra, é mais uma heurística que você pode utilizar para resultados teóricos como para resultados práticos. Pode ser uma assistência ao saber, como uma assistência à decisão. Pretende ser uma assistência à decisão já nos domínios da medicina ou do judiciário. Bom, mas tem muitos outros, né? Então, a crítica 11 já falei um pouco, então vou ser mais breve, é uma certa visão da tecnologia. Eh, Hoje em dia, tem muita gente que vai confundir tecnologia e automatização. O Simondon, esse autor que eu já mencionei, chamou a nossa atenção sobre esse aspecto, que o que conta é a relação do grupo humano com as máquinas, o continuum. E quando pensar essa relação com os dois termos, e não um termo em oposição ao outro, você se dá conta que a automatização ela existe, mas é só o nível zero da relação. É uma relação que consiste em delegar. Você diz para a máquina faz para mim, seja café ou seja a escrita agora de uma conferência, por exemplo, com uma IA ou de um curso, esse gesto de delegação não tem como negar que ele existe, mas não é a totalidade da tecnologia. O que conta é a riqueza das interações e existe também outro tipo de tecnologia que são de assistência, de sugestão, de apoio, de comparação, em particular, de ajuda à decisão, de ajuda ao saber, mas que não pretende fazer simplesmente no seu lugar. Bom, então, isso, quando você sabe dessa distinção feita por Simondon, você sabe melhor resistir a essa apresentação um pouco ilusória da IA como algo automático. Eu vou dar um exemplo. No domínio que eu conheço das tecnologias da linguagem, 99,99% dessas tecnologias são baseadas sobre um processamento automático. Então, é a imensa maioria. Mas será que é a única maneira de fazer uma tecnologia da linguagem? Eu vou mostrar, se tiver um pouco de tempo na segunda parte, que não. Simplesmente pelo fato que eu estou construindo uma outra tecnologia da linguagem faz já 20 anos. Então, simplesmente o fato que existem exceções permite dizer que Simondon tem razão. Ok? Ah, mas você é ultraminoritária. Sim, mas é porque isso é a época, não? A pressão para favorecer a automatização vem dos benefícios em termos de custos. Então, isso é o problema. Bom, outra crítica é pela história. Isso é muito importante. Recomendo a leitura de um artigo de um colega com o qual eu trabalho sobre essa ferramenta de tradução não automática, Aurélien Benel, que se chama Modéliser ce qui résiste à la modélisation. Quando você volta
para o que é a história da inteligência artificial, você se dá conta que no início ela tem uma origem totalmente diferente do que ela é hoje. Ela foi inventada para tentar entender o que é inteligência humana. Mas hoje ela se torna tão triunfante que ela se apresenta como o modelo de inteligência que nos dá um complexo de inferioridade, porque ela mostra o que deveria ser a inteligência e a gente se considera inferior a esse padrão extraordinário. Veja como a gente passou de uma coisa para outra de maneira totalmente alienante, ok? Porque o que era apenas uma ferramenta para entender, uma forma de termômetro, se torna um modelo a ser imitado, que é absurdo, ok? A verdadeira enigma é a inteligência humana. É isso que a gente está tentando pensar através da inteligência artificial, mas o meio se torna, por assim dizer, o fim. Bom, então, quando você faz a história da inteligência artificial, que começa na virada dos anos 50, você se dá conta disso. Por isso, de novo, a história é fundamental. Também é fundamental a crítica pelo imaginário, né? Quais são as representações sociais da IA, que carrega muitos fantasmas, mas também uns angustias exageradas, mas que são reveladoras de uma certa época. Então, essa crítica é muito promissora, né? Estuda as representações associadas ao projeto mesmo da IA, eh, e tem que analisar a literatura, o cinema, a ciência-ficção, para perceber aspectos despercebidos. Tenho aqui em nosso grupo de Brasília, um colega que agora trabalha na Bahia, né? O Cristian Arrão, ele comparou com várias criaturas mitológicas, o Golem, por exemplo, ou vários monstros assim da mitologia, tem o vampiro, né, etc. E faz sentido a cada vez estudar qual aspecto está sendo considerado. Faz também isso um amigo na França, se chama Alexandre Geffen, ele tem um projeto de história cultural da IA, se chama Culturia, e tem também trabalhos na UHSS, se não me engano, sobre antropologia das técnicas, né? Quais são os fantasmas. Bom, sempre teve desejos humanos, né? O elixir de juventude, o filtro de amor, o produto que te dá a vida eterna, a IA se encaixa nessa longa lista de delírios, não? Chamamos isso pelo seu nome, de projeções fantasmáticas, que merecem uma análise, exatamente como a gente analisa o imaginário da Idade Média ou da época romântica. Bom, isso são mais os antropólogos que fazem. A crítica dos efeitos, as outras críticas, eu vou ser mais rápido, são mais conhecidos, são os efeitos éticos. Eles podem ter a ver com os vieses, mas não são apenas a mesma coisa, são efeitos. Bom, por exemplo, a gente já começa a desenvolver essas críticas, né? Nós, a velha geração, os velhinhos que reclamam, a nova geração não tem mais o gosto do esforço, quer apenas clicar um botão para ter um resultado e GPT faz tudo. Bom, vocês já ouviram isso? Essas críticas são velhas. A gente já encontra já essas críticas na obra de Platão, então a gente tem que relativizar. Mas, enfim, tem, obviamente, efeitos sobre a capacidade de atenção, a concentração. Para o bem como para o mal, não? Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mais rápido, mas também menos, sobre outros aspectos. O professor bem sabe disso, porque o aluno vai ser capaz de escrever mais sobre vários tópicos, mas ele é menos capaz de se concentrar para aprofundar um tópico. Então, eu vou chamar isso desses efeitos éticos do lado dos quais tem todas as questões do que faz a inteligência artificial, a nossa vida, né? Ah, Utiliza os nossos dados pessoais para nos calcular, nos indicar qual vai ser a próxima diversão que a gente vai querer, a próxima relação, a próxima viagem, etc., etc.
Aqui se encaixa todas as reflexões sobre o controle algorítmico da nossa vida e como a gente pode resistir do ponto de vista do que Michel Foucault chamava as contracondutas. Ok? Os aspectos jurídicos, eles são fundamentais do lado das normas práticas, éticas e políticas. É, por exemplo, o fato que a IA é construída sobre o Common Crawl. O que é o Common Crawl? São coisas que são recuperadas no web. Mas quando você recupera dados no web para treinar a sua IA, você respeita os direitos autorais? Não. Então, é uma imensa piratagem que permite a construção dessas tecnologia. Todo mundo sabe que as coisas não são respeitadas e eu vi também nas produções da IA um debate jurídico aparecer, hein, criou uma biblioteca no Canadá ultimamente, tags assim para dizer isso é criado sem IA, isso é criado com IA, isso é criado apenas com IA. Três categorias para uma traçabilidade do texto que você está lendo para saber melhor de onde vem. Me parece normal e isso tem um impacto muito grande do ponto de vista jurídico. Então, tem o respeito das licenças jurídicas e tem efeitos também nesse aspecto jurídico bem particular, que é o judiciário. Antoine Garapon e Jean Lassègue escreveram um livro que se chama Justiça Digital, sobre uma certa tendência da IA se dar, por várias razões, mas são pessoas que lhe conferem, né, um papel de juiz. A IA vai fazer um juízo. Aí permite ganhar tempo nos casos de infrações menores, tipo, talvez banais, né, de barulho, uma ocorrência assim entre vizinhos, mas com o risco de perder a natureza da consideração reflexiva do judiciário. E os aspectos políticos, isso também é tão trivial que não vou insistir. Você tem hoje espionagem pela inteligência artificial, foi o caso Cambridge Analytica nas eleições. Você tem produções de fake news, você tem armas dirigidas por inteligência artificial. A gente tem, infelizmente, exemplos lamentáveis hoje em dia. Então, para terminar, isso é uma lista que, eu repeti, é aberta e muitas vezes vão se juntar várias categorias ao mesmo tempo. O que me interessa seria voltar para a noção de presunção. O que que você faz quando você utiliza uma inteligência artificial? Eu estou dizendo que antes de fazer uma previsão, o que a previsão é o que quer fazer, por exemplo, a empresa Meta nas redes sociais dela, o Face, o Instagram, por que não no, no, no Zap também, o Google, tem uma capacidade de previsão, mas é baseado, antes da previsão, sobre uma avaliação. Por exemplo, o GPT tem que avaliar a sua questão para responder, para criar. Então, a criação, ela é indexada sobre uma avaliação. Por isso, eu faço uma separação metodológica, né, na inteligência artificial sobre essa noção de conjectura, no sentido de avaliação de uma situação, de presunção. Bom, e aí você pode fazer uma crítica aqui que é interessante porque ela pode se apoiar sobre duas pernas. A perna da história, e você é breve aqui, ela consiste em dizer, vamos olhar o que é essa noção de presunção, como que ela começa e por que que ela se torna quase que de maneira exclusiva esse cálculo de probabilidade. Quando se faz isso, você vê que na antiguidade, na Idade Média, a presunção, a conjectura é uma coisa rica. Pode dizer várias coisas, ok? A partir do momento que aparece com Pascal o cálculo de probabilidade, que vai tomar muita importância no século XVIII e ainda mais no estado do século XIX, a presunção tem uma certa tendência a se reduzir ao cálculo de probabilidade. Isso é o grande sucesso da ciência
matemática aplicada ao mundo empírico. Então, é perfeitamente na lógica da revolução científica lançada por Galileu, a gente pode pensar matematicamente um mundo. Faz sentido, total. Só que esgota essa abordagem a noção de conjectura? Não. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo histórico. É, é Nicolas de Cuses, no Renascimento, ele escreveu um trabalho sobre a noção de conjectura em 1430, se não me engano, e ele não fala da matemática, ele é do lado da interpretação, da estimativa, ok? Ele larga a conotação de autoridade que tinha a noção de conjectura na antiguidade, não vou insistir, mas ele não pensa a conjectura com matemática. Ele sabe utilizar a matemática, mas é para o intelecto se aproximar de Deus. Então, tá vendo, nessa época, ainda não estamos no momento pós-galileano de aplicar a matemática para o mundo empírico. Ainda estamos no momento de separar. A matemática pensa o inteligível, mas para pensar o empírico tem que pensar de outra maneira. É depois, com Pascal, que a gente vai ter essa vertente exclusiva da conjectura como sendo um cálculo de probabilidade. E funciona, como negar, mas não é a totalidade da noção. Essa noção, digamos, que eu vou associar mais à interpretação do plausível para balançar com o cálculo do provável, essa noção aparece também em Pascal, é o que ele vai chamar o espírito de fineza, no paradigma indiciário de Carlo Ginzburg, que ele vai associar à psicanálise, ao método do detetive, ao crítico de arte, né? Se encontra também na sociologia de Max Weber, em particular tal que ela é revitalizada pelo epistemólogo Jean-Claude Passeron, sobre o qual eu escrevi para a sociologia. Ele diz que as ciências do contexto, como a clínica médica, faz intervir uma certa arte da presunção ou da conjectura, que é feita de comparação, de ponderação, de atenção cuidadosa, reflexiva, de contraste entre situações únicas e não de cálculo. Ok? Então, tem, para resumir, historicamente, uma dualidade, pelo menos, de significações do que é a conjectura, mas uma foi invisibilizada pelo imenso sucesso do cálculo de probabilidade a partir do seu nascimento na época de Pascal. Bom, a segunda maneira de de mostrar a existência dessa ambiguidade da presunção, né? O meu argumento não é dizer que não existe o cálculo do provável. Consiste em dizer que não é a única maneira racional de fazer uma conjectura. Bom, então, eu vou me apoiar sobre uma tecnologia. Bom, aqui não vou entrar muito no detalhe, mas talvez, Itamar, você pode mostrar um pouco a tabela que está por baixo, é mais baixo, mais. É a tabela mesmo. E eu vou terminar aqui, porque já estou falando faz tempo. Isso. Então, eu estou construindo uma ferramenta de tradução que já existe numa segunda versão e a gente está construindo a terceira versão com um novo software que se chama Hyperglosae, não vou insistir, mas a ideia é que é uma tecnologia da linguagem, o que é da tradução, que é ortogonal à inteligência artificial. E essa posição ortogonal me permite fazer uma crítica da inteligência artificial e dos seus postulados. E, em particular, é muito importante dizer que essa tecnologia existe, não é uma ideia que estou lançando para criticar. Não, é do ponto de vista de uma tecnologia que existe que estou fazendo essa crítica a uma outra tecnologia. Ok? Então, o pensamento não é formal, é um pensamento que é mais ligado à tradição filosófica do discurso. Ok? A gente não calcula a probabilidade, a gente faz interpretação plausíveis da significação de um texto. Ok? A gente não vai fazer inferência por indução,
mas a gente vai fazer comparação contrastiva. Ah, é assim que ele traduziu em inglês, aquele traduziu assim em espanhol, então esse texto francês eu vou traduzir desse jeito em português. Ok? Porque estou visando um contraste que não é repetitivo, é mais uma fonte de inspiração para visar melhor a significação que eu quero dar em português, porque em português não se diz da mesma maneira que em espanhol ou em inglês. Ok? E aí, a abstração que a gente visa não são as regras supostamente universais. Veja um tradutor Google, até uma data recente, as IA, você supostamente vai traduzir em inglês. Agora com o GPT você pode nuançar, me faz um inglês de gíria, me faz um inglês sofisticado, do mundo diplomático, me faz um inglês de business. Você pode introduzir registros de linguagem, mas antigamente você não podia. Quando você insiste, ao contrário, sobre o fato que você não está traduzindo em inglês, mas você está traduzindo Romeu e Juliette de Shakespeare, aí você pode fazer as generalizações ao o inglês do século XVII, mas vai ser limitado, ok? E aí, você não se apoia sobre o concreto para subir, você parte do concreto para voltar para o concreto, porque é Romeu e Juliette que você vai traduzir em português em tal texto. A gente pode voltar para a tabela, Nitamar, um pouco, por favor? Obrigado. E não pretendo fazer previsões. Eu vou antecipar tendências, que não é a mesma pretensão. E não estou utilizando a tecnologia para delegar, mas para ter uma interação rica. Quando eu falar de humanidades digitais, eu estou insistindo menos sobre o aspecto digital em termos de rotina automática e mais sobre os princípios da humanidade, que é de comparar, de pedir sugestões assim. A inspiração da ferramenta não vem da engenharia que aplica, mas de um design utilizador que exige uma certa informática para acompanhar gestos tradicionais, por exemplo, de comparação de várias traduções em várias línguas. Ok? A gente não vai fazer a mineração de dados, a gente vai fazer comentários de documentos. Bom, então, existe efetivamente uma tecnologia que ilustra uma teoria alternativa da linguagem. Então, eu tenho aqui uma exceção, a pretensão exclusiva, o argumento é de lutar contra essa pretensão exclusiva. Não estou dizendo que não existe presunção ou conjectura pelo cálculo de probabilidade, estou dizendo que existe uma alternativa. A história mostra e a tecnologia mostra. Ok? Então, isso é, vamos dizer, a, o, a crítica um pouco inédita que eu pretendo adicionar, porque muitas vezes ela é um pouco escondida quando a gente pula imediatamente do cálculo de probabilidade à indução com ambição de previsão. Antes da previsão, tem a avaliação de uma situação. Funciona. Mas é a única maneira racional de fazer? Não. No judiciário, especialmente para os casos graves, na clínica médica, especialmente para os casos graves, estou tomando dois exemplos. Na verdade, o meu país, na França, o legislador já, por bom senso, sem conhecer muito o que é a inteligência artificial, já impede a inteligência artificial funcionar sozinha, sem controle humano, nesses três aspectos. Casos clínicos graves, ok? Diagnóstico vital, eh, pena judiciária muito importante, tipo 30 anos de cadeia, ou máquina militares, tipo drone, que vão dar a morte, tem que ter um piloto da inteligência artificial nesses três casos. Ok? O bom senso do legislador não aceita a ideia que seja um pensamento autônomo. Então, eu vejo aqui uma forma de comprovação, digamos, da parte do legislador francês do que estou dizendo. Ok? É uma maneira de pensar, é uma maneira de decidir, mas é mais uma assistência à decisão do que um pensamento autônomo. Bom, gente, eu vou terminar aqui porque já falei bastante. E se sobram interrogações, estou disponível. Talvez, Nitamar, para terminar, você pode mostrar um pouco a
a bibliografia, porque me apoio sobre vários autores franceses que talvez não são tão conhecidos, mas são clássicos, né? Obrigado. Muito obrigado, professor Felipe Lacour, pela belíssima aula, pela exposição da tua pesquisa, que é uma pesquisa instigante e com muita densidade, tanto do ponto de vista epistemológico quanto ontológico, mas também não apenas para aplicabilidade em inteligência artificial, né, as diferentes aplicações, mas para a filosofia da IA e filosofia da informação como um todo. Eu teria um monte de perguntas, só vou fazer uma pergunta como comentário e já abrindo para que outros colegas se manifestem aqui para suas perguntas e colocações, porque ainda temos algum tempo para isso. Então, Felipe, minha pergunta seria justamente algo que você falou logo no começo, mas que perpassou toda a tua exposição, a saber que é o problema da interpretação, né? Que você várias vezes enfatizou que isso não é uma tarefa da IA, e é justamente aquele antigo argumento que o John Searle tornou muito conhecido pelo experimento mental do quarto chinês, não é, de contrapor sintaxe à semântica. Então, o que é interessante para a questão de modelagem matemática, não é, mas que também é utilizado para as ciências, na própria ciência política, eu sempre dou o exemplo da metáfora do equilíbrio reflexivo de Nelson Goodman, que o John Rawls tornou mais popular, mais conhecido na sua teoria da justiça. Mas é interessante pensarmos em lógica, logo no começo da tua exposição sobre o cálculo, né? Para um cálculo lógico, nós temos necessidade da semântica para interpretarmos os símbolos, né? Começando com os conectivos, né? O condicional, e, ou, né? Cada uma desses termos básicos, e as letras que são utilizadas são letras minúsculas, letras maiúsculas, caracteres gregos e por aí vai. Então, a tentativa do pessoal que puxa por esse lado da computação, como você conhece bem, eles puxam a informática para o lado somente computacional, quando, na verdade, isso é muito interessante notar que, em francês, informatique, né, foi o termo que, no Brasil, quando iniciaram os cursos de computação, eu ainda peguei essa época, no final dos anos 70, os primeiros cursos de informática no Brasil, depois substituiu com o nome ciência da computação, não é? Então, aí houve um predomínio do computer, que veio da língua inglesa, para informatique, de origem francesa, enfim, e que no francês é interessante que ficou até para a palavra software como logiciel, que tinha não é? Isso é bem interessante que os franceses, com razão, eles têm não é, uma tradição lógico-matemática riquíssima, não é? Você mencionou aí o Pascal, mas são muitos, né, que contribuíram assim tanto para na França mesmo, mas na Bélgica, como você mencionou, o Ladrier. Mas então, minha pergunta é essa: como é que você vê essa questão? Que a gente sabe que o pessoal que puxa pelo lado da computação, o pessoal da ciência da computação, eles querem desafiar essa tese do Searle, ou a ideia de que a sintaxe não é capaz de engendrar semântica, não é? Então, Então, você então tem eu razão. gostaria de ouvir essa provocação. Como é que você vê esse problema? Porque mesmo nos modelos de lógica, né, as diferentes filosofias da lógica, a Susan Heck tem um livro que é muito traduzido e usado, né, assim como o Ladrier e tantos outros
a filósofos da lógica e da matemática, que é o problema dos axiomas. Se você pegar, por exemplo, P idêntico a P, ou se P, então P, isso pode ser tomado como um axioma num cálculo de predicados, né? Até a gente teve uma discussão sobre isso com o nosso querido amigo Nelson Gomes, que tanto trabalhou filosofia da lógica e da matemática na UNB, e ele mesmo até entrou na discussão lá no Facebook com o Cláudio Costa, que é um colega que está na Federal Rio Grande do Norte, mas que trabalha muito nessa área através do Wittgenstein. Porque você pode tomar, nesse sentido, se a P, então P como um axioma, mas também pode tomar no sentido ontológico, né? Como os hegelianos, os continentais já partem para esse sentido. E o Searle ele fez bem a divisão entre o que é ontológico e o que é epistemológico. Eu queria ver se na tua resposta a essa provocação, porque naquela tua tabela ficou muito claro quando você diferencia, né, para a linguagem, a interpretação, porque a tentativa os modelos de linguagem ampla, né, LLM, é justamente fazer todo o trabalho a partir da sintaxe. Então, as próprias construções do teorema do terceiro excluído, o princípio do terceiro excluído e da não contradição, junto com esse princípio peripatético da identidade, né, esses três axiomas podem ser tomados como teoremas e alguém pode ter a pretensão de que isso de uma maneira muito sofisticada, pode ser um modo da sintaxe dar conta da coisa. Eu não creio, eu estou contigo com a tua tese ou hipótese de trabalho, que é na linha dessa diferenciação entre sintaxe e semântica, como faz o Searle. Mas eu estou levantando aqui porque nós sabemos que o pessoal da outra linha, que quer dizer então que pela a sintaxe vai se chegar muito perto disso, eu queria ver como é que você responde a essa provocação. Agora vamos deixar aqui aberto para mais algum colega que já queira encadear, assim ficam as perguntas. Podemos fazer mais duas perguntas, assim, a Felipe, para ti. Sim, tá bom. Não sei se alguém quer já. Quer que eu responda logo ou você quer mais Eu não perguntas? sei, o Diego, tu tens alguma pergunta nessa linha ou tu vai falar alguma coisa do Simondon? Que o Diego é um colega que, doutorando aqui na PUC, que trabalha a Simondon, e que você mencionou na sua palestra logo no começo. Pode falar, Diego. A minha dúvida é mais próxima assim, desse mundo. É, Na verdade, é uma curiosidade mesmo do que eu gostaria de ouvir o professor falar. Eu fiquei pensando um pouco nesse problema da indução que o professor mencionou e um pouco da questão da predição também. E o que eu gostaria de perguntar é o quanto a noção de dado subjaz a esse problema. E, em certa medida, me parece que subjaz também a própria intersecção entre as críticas internas e as críticas externas da inteligência artificial. Principalmente os grandes modelos da linguagem, eles estão muito baseados em dados, né? Computação de dados, aprendizagem com dados. Me parece que estão sempre trabalhando em torno de dados. E o que eu fico pensando, sim, é uma coisa que tem me causado dúvida, sim, eu tenho tentado pensar isso, o quanto talvez uma ontologia dos dados pode ser interessante de ser pensada, até para pensarmos essas possíveis críticas, os desdobramentos dessas críticas. Porque me parece que o que subjaz a noção de dados já é um entendimento sobre o que influencia num contexto, numa situação, o que pode ser computado como dado e então calculado, algoritmizado. Eu queria perguntar o que o senhor pensa sobre isso, se essa noção de dado passa um pouco pelos pesquisas dele, assim, ou se ele enxerga isso em algumas dessas críticas. Eu tenho pensado um pouco por cima nisso e eu não sei, eu sinceramente não sei, é mais uma curiosidade, assim, do quanto essa noção subjaz a esses grandes modelos da linguagem e o quanto, na medida em que elas trabalham com dados e tentam prever tendências e preveem tendências, influenciam comportamentos, influenciam relações,
e sempre a partir de dados. E nos dados, me parece que já há uma certa extração do significado, uma certa delimitação da realidade, um certo entendimento daquilo que influencia num contexto. Então, é mais ou menos esse o contexto da minha pergunta, da minha dúvida. Assim. Não sei se ficou claro, mas é mais uma inquietação mesmo nesse tema que eu gostaria de perguntar. Ok, Anitta, mas você quer que eu responda as duas primeiras já, ou a gente Por espera a terceira? favor, Ok. como Bom, ninguém mais se manifestou, pode. a primeira, então, Nitamar, você tem razão de falar da interpretação. Eu gostaria de adicionar que eu me coloco, né, nessa tradição da filosofia da interpretação. Não ouso dizer da hermenêutica, porque muitas vezes vai ser associado a pessoas que não são da minha praia, como Heidegger ou Gadamer. Filosofia da interpretação, ou filosofia da linguagem interpretativa, digamos, é mais a tradição que vai de Schleiermacher até pessoas que são como, bom, para dar talvez um intelectual latino-americano que vocês conhecem, é Eugenio Cosério, né, que é da România, mas ensinou muitas vezes, muito tempo em Uruguai, passando por Humboldt. Então, são pessoas que vão insistir sobre a dimensão criativa da linguagem. O romantismo alemão insiste, mas de maneira talvez um pouco excessiva. Então, pessoas talvez menos românticas, como Schleiermacher, Humboldt, Husserl, né? A ideia que a linguagem é uma atividade de produção, de inovações, eh, diria, a gente poderia utilizar a fórmula de Bergson, só que ele não fala da linguagem, mas criação continuada de novidades imprevisíveis faz que na linguagem não tenha apenas regras, tem neologismos, tem piadas saborosas, insultas picantes, criações literárias, variações, torções poéticas. Bom, tudo isso você não captura com as regras, mesmo que estatísticas. O singular, ele é algo que não se deixa totalmente capturar. Então, desse ponto de vista, eu estou nessa tradição e você tem razão de dizer que tem uma, uma crítica que foi feita por Searle. Bom, Searle não é dessa tradição, mas na medida que ele insiste sobre o contexto e a dimensão, digamos, semântica, a riqueza semântica é compatível. Tem uma ofensiva dessas pessoas que pensam que eles vão conseguir esse desafio de Searle por, basicamente, o argumento de sempre mais, então mais algoritmo, mais poder de cálculo, mais velocidade de computação, mais dados, etc. E assim você vai calcular a totalidade da situação, capturar a totalidade do contexto. Bom, vamos pensar, é já o que faz o Deus de Leibniz, né? Então, isso participa também dessa corrida infernal a mais servidores, mais gastos energéticos, mais investimentos que são ecologicamente desastrosos. A gente poderia mostrar que é baseado sobre um paralogismo. Porque você nunca, Aquiles nunca vai conseguir se aproximar da tartaruga do contexto, porque, por definição, o contexto ele é infinito. Vamos pensar, eu daria um exemplo, se a inteligência artificial fosse uma memória, aí você poderia se lembrar de tudo. A gente tem um exemplo um pouco fictivo na novela de Borges, Funès, ou a memória, ou a exemplo de alguém que teria o superpoder de se lembrar de tudo. O que que acontece? Ele acaba não vivendo, porque qualquer movimento que ele faz demultiplica as conexões do que ele vive com as lembranças e é um crescimento exponencial da memória dele e impede a vida, né? Então, o que que seria um crescimento exponencial de todos os detalhes do contexto atual ligado a todos os detalhes do contexto anterior? Aqui tem que se perguntar o que está por trás desse fantasma de captura da infinidade. Eu acho que com argumentos definitivos, transcendentais, a gente poderia mostrar que não consegue, por causa do que está em jogo quando você utiliza um sistema formal em relação ao sistema como a língua. Não
tem, por exemplo, gramática universal. Ok? O formalismo não vai capturar a riqueza das gramáticas. Não tem língua universal. Então, já tem uma riqueza dentro das línguas que transbordam a captura pelo o pensamento formal, a fortiori quando se trata de falar do mundo empírico. Tem um desdobramento da infinidade que é propriamente infinitamente infinita. Então, aqui a gente teria argumentos para mostrar isso. A segunda parte do trabalho consiste em dizer que interpretação não é opinião. Muitas pessoas vão confundir. Estou me colocando nessa tradição da filosofia interpretativa, mas eu participei de um dicionário da hermenêutica, dirigido por Denis Touard, e escrevi o artigo Conhecimento Interpretativo. Então, interpretação não quer dizer arbitrariedade ou vale tudo. Cada um tem uma opinião sobre o capitalismo, mas para construir uma interpretação do capitalismo, tem talvez cinco ou seis. Tem Max Weber, tem Fernand Braudel, tem talvez Foucault e alguém como, enfim, estou esquecendo alguns nomes, mas uma interpretação importante do capitalismo, ela tem que ser documentada. A gente está falando de 30 anos de trabalho. Uma opinião qualquer um tem no barzinho da esquina, mas uma interpretação é trabalho. Então, é a mesma coisa para a significação de um texto ou uma tradução. Você quer contestar uma tradução? Faça uma outra. É a única maneira, né? Então, é muito suor para fazer isso. A interpretação não cai fora da racionalidade. É algo racional e pode pretender ser algo diferente do senso comum e da opinião. Isso é a segunda parte da luta que tem que fazer, que é a mais difícil. Veja como é difícil para os cientistas sociais se fazer respeitar das pessoas das exatas, né? Ainda rola a piada famosa atribuída, não sei se é verdade, a Poincaré, dizia, no início do século XX, ele supostamente teria dito, as ciências humanas e sociais têm o maior número de métodos e o pior número de resultados. Essa arrogância de quem é da física em torno de quem é da sociologia é muito comum, né? Aí, como que você resolve esse problema? Você desenvolve um complexo de inferioridade e você faz ciências sociais matematizadas. Não é uma solução que é totalmente relevante. Para voltar à questão do Diego, eu não entendi tudo porque estava um pouco travando, né? Mas você falou de indução a partir de dados. É, e aí você falou do fato que o LLM seria na fronteira entre as críticas internas e externas, e não entendi exatamente por quê. E aí depois você falou de ontologia, mas não sei se você está falando da tradição filosófica ou dessa, digamos, especialidade da ciência da computação que utilizam o que eles chamam ontologias. Então, você poderia reformular e falar mais devagar, porque travou. Sim, não, eu me refiro à filosofia mesmo. E eu me referi a essa noção na intersecção das críticas internas e externas. Me parece que ela aparece tanto nos problemas que o senhor mencionou das críticas internas, no que diz respeito aos limites da indução, da predição, quanto às críticas externas, na questão dos vieses e das consequências dos usos das inteligências artificiais. Então, eu queria lhe perguntar como o senhor enxerga essa noção de dados, se essa noção tem sido tematizada mais no terreno dessas críticas. Não, você tem razão. A indução, ela aparece nas críticas internas, mas digamos que tem consequências nas críticas externas. E aí, a noção de dados, ela é ligada profundamente às ontologias da ciência da computação. Eu não vou desenvolver esse tema agora, né? Mas a equipe de ciência da computação com a qual eu trabalho na Universidade de Tecnologia de Troyes, na França, não aceita a noção de dados. Ok? É bem radical. A gente manipula documentos. O que existe são documentos para uma certa interpretação e não dados. E nunca encontrei dado na natureza. Desse ponto de vista, eu sou oposto tanto na ciência da computação quanto à fenomenologia. Não acredito em dados. O que encontra é um documento que eu vou interpretar para uma certa utilização. Bom,
É bastante radical como abordagem da informática, porém, você pode construir uma informática sobre essa base. O que a gente está fazendo, de novo, faz 20 anos. Não somos os únicos a pensar assim. Tem uma história, um cara pouco conhecido, mas o cara que inventou a noção de laço hipertext, Theodor Nelson, antes da criação do web, estava basicamente nessa direção também. Ele estava tentando utilizar a ciência da computação para fazer análise literária. E ele estava insistindo sobre o fato que a gente não trata dados, a gente compara documentos. Então, quando você se orienta para dados a ser, digamos, juntados, tratados, você vai precisar das ontologias. E você vai correr atrás desse número de dados que você tem que juntar para fazer correlações. E é verdade que funciona. De novo, a inteligência artificial dá resultados na genética, dá resultados na análise de textos antigos, dá resultados na análise de correlações de vários tipos. Mas você também conhece a dica famosa: correlação não é causalidade. Então, uma vez que você encontra a correlação, sobra a ser feito o trabalho científico que consiste em explicar. Se a ciência se define para explicação, então a IA não é científica, é uma heurística. Você descobre coisas. É interessante, como negar? Porque faz um trabalho que um cérebro humano não seria capaz de fazer, nem vários cérebros humanos. Mas sobra a ser feito o trabalho depois. Eu tive confirmações disso na cosmologia, até com dados gigantescos que a gente está juntando sobre as observações do universo agora. Tudo indica que é útil, mas é uma assistência à criação teórica. Não vai criar por si mesmo coisa. Então, eu vejo que essa indução é verdade que ela tem uma certa tendência a se apoiar sobre a noção de dados, mas até essa noção é uma crítica que eu não fiz, mas você poderia adicionar esse tipo de crítica. A inteligência artificial faz indução sobre utilizar a noção de dados, o que é um dado, o que será que é uma noção que é relevante para toda. Você tem que colocar um pouco as coisas em perspectiva, do ponto de vista da tradução, pelo menos as disciplinas que manipulam documentos para traduzir são milenárias. São as bibliotecas. Biblioteca de Alexandria até a Biblioteca do Congresso. E a gente tem muitos trabalhadores da documentação que trabalham nesse domínio faz muito tempo. A ciência da computação tem 70 anos. E aí eles pretendem explicar para os especialistas da documentação como tratar dados. Na concepção, a gente poderia mostrar que na concepção das humanidades digitais, é muitas vezes um engenheiro que explica para o humanista como fazer, tratando dados. A gente tenta fazer exatamente o contrário. É o humanista que manipula documentos, que exige do informático uma ciência da computação feita para assistir à manipulação de documentos e o comentário de documentos. Então, é muito diferente como orientação das humanidades digitais. Bom, mas é notável que essa ambivalência aparece no domínio das humanidades ou das ciências sociais e não no domínio da genética, porque, de fato, é muito mais fácil considerar lá que a gente tem dados. Bom, eu poderia, talvez, responder com um exemplo polêmico sobre a clínica. Muitas vezes a clínica ela vai ser utilizada para precisamente juntar dados que depois vão ser tratados para ajudar a fabricação de medicamentos. Como não pensar nesse caso na utilização da inteligência artificial? Quanto mais dados você junta para tratar, melhor os resultados e até as promessas da medicina personalizada. Só que os dados que você junta, eles não aparecem de maneira mágica. Foi um médico que reparou
Em um ser humano, por exemplo, você, uma tosse, uma cor da garganta, uma intensidade do olhar, uma fraqueza dos movimentos, um tônus muscular, e ele entra esses dados no computador. Mas a gente esconde toda essa parte de criação dos dados. É exatamente sobre esse gesto que chama a nossa atenção o grand G. Quando fizer um modelo, no caso estatístico, tem um momento de criação e no final vai ter um momento de aplicação. Esse gesto é um gesto que faz parte da razão, ok? Os dados não aparecem assim num jardim de maneira mágica. Eles são, digamos, extraídos por um gesto que pode ser bem neutro, mas que não é totalmente natural. Muito obrigado, Felipe. Eu teria um monte de coisa a continuar essa conversa aqui, porque a gente está fazendo o seminário da neurofilosofia nas terças de manhã, inclusive sempre aberto, e a gente disponibiliza na internet sempre que possível. E um dos problemas é isso da informação como um ponto de partida, né? Informação no sentido cibernético, até no Norbert Wiener, como a da correlação entre energia e massa, né? Ou a energia e matéria. Então, aí a leitura do Simondon como uma crítica à concepção ilemórfica, né, para a individuação é bastante pertinente, mas essa maneira como o Felipe acabou de dar a resposta é realmente a posição da irredutibilidade fenomenológica que o senhor está defendendo, mesmo que ele não faz em termos fenomenológicos, mas é isso em filosofia analítica que não pode, os qualia, a intencionalidade, não podem ser redutíveis. Só que no pessoal que faz aposta no outro sentido, eles vão dizer que a informação está em tudo, como, por exemplo, a codificação no DNA, não é de uma ação. Claro, o ser humano, e quando se faz a ciência, não é, tem a interpretação disso que está aí dado. Então, é uma coisa que vem dos empiristas, não é? O uso de data, como ficou depois para data science, para os americanos, vem dos empiristas. Então, a gente tem que pensar que é, sobretudo, a John Locke e depois a Hume, mas a crítica kantiana é dizer que esses dados são aí para alguém que interpreta algo, não é? É como o fenômeno, a Gegebenheit, é o que é dado, e o Russell e toda a fenomenologia vai nessa linha de puxar pela a subjetividade sendo correlata à interpretação, intencionalidade, consciência de algo, não é? Agora, é uma discussão sem fim, porque o pessoal que é da outra linha, os naturalistas, eu posso pensar o casal Churchland, eles fazem neurociência computacional querendo puxar para a terceira pessoa mesmo. Então, para eles é dados mesmo e a interpretação é porque nós somos humanos e fazemos a nossa codificação. Mas se não fôssemos nós, eles pensam que poderia ser outra inteligência ou concepção extragaláctica que iria conceber do mesmo modo. Mas, enfim, isso é uma conversa interminável. Felipe, muito obrigado. Vamos continuar o nosso debate. Em novembro, o professor Felipe Lacour e colegas da UNB estarão organizando um evento. A gente espera fazer essa parceria para o evento na UNB, do nosso grupo em a inteligência artificial, e esse grupo de colegas docentes e discentes que pesquisam nessa linha lá em Brasília. Muito obrigado, Muito Felipe. obrigado, Boa Nitamar, tarde. pelo convite. Fico feliz de encontrar também o seu grupo e vamos manter em contato e continuar. Obrigado a todos e todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, colegas. Você quer que eu fique um tempinho, Nitamar, para Não, eu vou fechar aqui porque nós vamos ter uma uma outra sessão? reunião agora Beleza. do comitê gestor e eu vou Então, fechar aqui. abraço. Tchau, Muito tchau. obrigado, Felipe. Um grande abraço. Tchau.